Inês, muito bem-vinda, boa tarde. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui convosco. Olha, muito obrigada, Inês. Eu já fiz aqui uma breve introdução sobre quem é a Inês. Eu sei que tu também fazes bastantes entrevistas a falar um bocadinho sobre o design e hoje estás aqui numa vertente mais de portuguesa residente no estrangeiro. Portanto, eu vou deixar que tu te apresentes. Quero agradecer-te mais uma vez por teres aceito e vou passar então à primeira pergunta, que não é uma pergunta, no fundo é saber quem é que é a Inês e como é que então foi parar até aos Estados Unidos. Então, o meu nome é Inês Ayer, originalmente sou de São Miguel, nos Açores, e há cerca de 5 anos decidi mudar-me para Nova Iorque, inicialmente para prosseguir estudos no mestrado de Design e Empreendedorismo na School of Visual Arts e depois para continuar a trabalhar como designer e criativa por cá. Um, eu já trabalho como designer mais ou menos há uns 8, 9 anos, e ou seja, já tinha entre a minha licenciatura e o mestrado, já tinha ganho alguma experiência profissional, mas senti que sempre queria vir para os Estados Unidos e que, especialmente na altura que viemos, ainda era o rescaldo do Covid, que este investimento na componente dos estudos seria uma boa porta de entrada para o país e que me poderia também depois ser, apesar de ser um grande investimento, ter um retorno grande se conseguisse continuar por cá mais tempo também. Ok, um retorno a longo prazo, portanto, não é? Até Exato, agora, pelos vistos, já há 5 anos, não é? Inês, que estás em Nova Iorque. exatamente. Sim, ok. Então, e depois de toda esta saída, não é, do país, eu sei que tu já tinhas tido uma experiência mais curta noutro país, mas esta é que é a grande experiência de estar longe e de não estar assim tão perto de casa quanto isso. Portanto, como é que a tua família e amigos reagiram a esta decisão, Inês? É assim, eu acho que esta questão também de estar longe da família, eu sendo dos Açores Pois, e vivendo anteriormente, já estava em Lisboa há cerca de 10 anos antes, por isso já tinha esta experiência de estar longe da família e etc. E também, tanto do meu lado materno quanto paterno, é uma família que ao longo dos anos já teve também muita componente de imigração. Os meus avós foram imigrantes no Canadá. Tenho vários primos também imigrantes na Austrália, em Singapura também. E então já havia um entendimento de que eu também queria sempre. Porque para mim a imigração não foi só novas oportunidades que não existiriam em Portugal na altura, mas para mim também é um alargar de horizontes. Então eu sinto que aqui também pelo contexto multicultural, também me dá essa experiência que em Portugal não seria possível. ok, então eles meio que já estavam um bocadinho à espera, porque isto já estava bem Exato. convosco. Mas claro que claro que não deixa de gostar, e especialmente porque ao longo do ano às vezes nem sempre é fácil fazer esta distância com muita frequência, por isso claro que é sempre algo complicado. Ok, ok, Inês. Então, e depois, pronto, eu gostava que tu nos explicasse um bocadinho o que é que tu fazes atualmente e como é que foi o teu percurso profissional até agora, assim, claro, de forma mais resumida, uma vez que também já tinhas trabalhado em Portugal. Claro. Então, como disse, fiz o secundário em São Miguel, depois mudei-me para Lisboa para estudar Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes. Uh, as Belas Artes foram muito importantes porque me deram muitas bases de design, mas depois eu sinto que foi inicialmente comecei por trabalhar a convite de um professor meu da faculdade e aí trabalhava muito com organizações governamentais e também com clientes no setor da cultura. Depois surgiu a oportunidade, passado alguns meses, e como eu não tinha realizado também o programa Erasmus, queria sempre perceber como é que conseguiria ter uma experiência fora, mas a trabalhar, e por isso comecei a candidatar-me para vários estúdios na Europa, principalmente, e também fora, e surgiu a oportunidade de ir trabalhar para a Super Union em Berlim, uma multinacional agência de comunicação, e aí a agência de comunicação tinha componentes também não só de design, mas também de comunicação digital e publicidade. Ok, ok. E, e então foi a primeira experiência internacional
e aí trabalhei primeiro como estagiária cerca de 8 meses, mas depois decidi que ainda queria regressar a Portugal e também compreender, crescer um bocadinho também com aquilo que era o mercado de design e de publicidade português. Trabalhei na nossa, uma agência de comunicação, mas lá está, eu desde que comecei a trabalhar em Berlim já começava também a cultivar uma prática própria de design minha, então começava a fazer muitos projetos de freelance em simultâneo com o trabalho da agência, e o volume de trabalho de agência, depois de agência não, de freelance tornou-se tão grande que decidi que estava na altura de, em 2019, abrir o meu estúdio de design e começar, porque já tinha várias ferramentas, tanto de gestão de clientes, ou seja, no fundo, aliar a componente do negócio ao componente do craft de design. E então comecei a desenvolver muito essa prática própria e, especialmente durante a altura do Covid, nós tivemos um boom com vários projetos. Um deles desenhámos o rebranding do ISCTE, da Universidade de Lisboa, e foi no fundo a minha prática concentra-se muito em usar o design em diferentes vertentes e de uma maneira muito 360 e multidisciplinar. Ou seja, eu quando tento compreender aquilo que é o problema para o cliente, ou um problema identificado pela nossa equipa, e depois perceber qual é que é o tipo de output e serviço que conseguimos fornecer para desenhar a melhor solução. Ou seja, a solução dela, a solução pode ser estratégica, pode ser componente de branding, UX UI, também desenho de espaços, desenho de sinalética e de serviços digitais e apps. Ou seja, tentamos, no fundo, compreender esta componente de comunicação e levá-la mais além, seja ela com campanhas de comunicação ou com o desenho da marca em si. Ok. E então, lá está, nós, na altura do Covid, estávamos com muitos projetos a nível de digital, e-commerce e tudo mais, e eu comecei como estávamos com muito volume de clientes, a começar a perceber qual é que seria também o próximo passo e quais é que eram as áreas que me interessariam mais explorar. Por isso, ainda durante o Covid em Portugal, comecei por explorar a área da gestão, e onde fiz uma pós-graduação na Nova, em gestão aplicada, e depois deu-me muitas ferramentas da componente mais financeira da empresa, também da relação com clientes, negociação e etc. E estratégia para o futuro também. E depois havia este grande interesse em perceber o designer enquanto criador de startups e criador de negócio, e foi isso que me chamou a atenção a candidatar-me para este curso em Nova Iorque de design e empreendedorismo, porque aliava este conhecimento que eu tinha sedimentado na altura da pós-graduação, mas também elevava-me a outras áreas e também permitia-me a entrada neste mercado através dos estudos e facilitaria também a mudança para os Estados Unidos. Ok, Inês. Então o estúdio AER, não é? Nasceu ainda em Portugal. Exatamente, em 2019. Ok. E foi aí que começámos a trabalhar com clientes dos mais diversos setores. Neste momento eu costumo dizer nas minhas entrevistas que trabalhámos em 12 países, mas neste momento, este ano, ganhamos mais 2 países, por isso já estamos em 14 países diferentes, em mais de 90 projetos. E lá está, achámos que esta mudança para os Estados Unidos nos poderia também dar outro tipo de contactos e também pensar o design como uma ferramenta de impacto e mudança, porque nos Estados Unidos a valorização da nossa profissão acaba por ser muito maior e ter um impacto diferente comparado com a maneira como a profissão do designer é vista em Portugal. Pronto, pois uma das perguntas era precisamente essa, Inês, como que chegaste a trabalhar em Portugal, se sim, neste caso tu disseste-nos que sim, confirmaste que foi principalmente em Lisboa. Quais é que são as grandes diferenças assim que tu encontras, as principais que possas apontar a nível de cultura de trabalho entre os Estados Unidos e Portugal? Que devem ser gigantes, não é? Sim. Eu acho que em termos
horas de trabalho acaba por ser mais ou menos o ritmo. Eu acho que o ritmo, principalmente em áreas criativas em Lisboa, também é muito grande. Ok. Ou seja, o ritmo acaba por ser muito semelhante, mas a maneira como o processo e as timelines dos projetos são geridas é completamente diferente. Aqui, muitas das vezes, há mais tempo para. Eu estou a falar especialmente nas áreas criativas, há mais tempo para a parte inicial do processo do projeto, da conceptualização, e há uma troca maior entre aquilo que é a equipa criativa e o cliente durante o processo de criação, enquanto que em Portugal, lá está, como há uma maior valorização, quando se pensa em áreas criativas, há uma ligação imediata mais à publicidade e não tanto à valorização do design. Esta ligação acaba por ser muito mais. É tudo muito para ontem, tudo muito rápido, mas não porque o ritmo é alucinante e toda a gente está a querer contribuir para uma solução, mas mais porque, como os orçamentos também são mais baixos, também não há tanto tempo disponível para dedicar a estas fases iniciais dos projetos também. Ok, ok. Pois estas são as principais diferenças. E em termos de hierarquia, tu continuas a ter o teu projeto, mas também trabalhas neste momento para uma empresa, certo, Inês? Sim, sim. Então, eu também esqueci-me de mencionar esta parte. Então, assim que terminei os meus estudos, eu comecei a trabalhar como Senior Designer na Pentagram, que é um dos maiores estúdios de design independentes do mundo, que tem sede aqui em Nova York, também em Berlim, em Austin, no Texas, e também em Londres. E aí eu trabalhei cerca de 2 anos, até fevereiro deste ano, e foi aí que consegui também deparar-me com todas estas semelhanças e diferenças com a cultura de trabalho portuguesa, que eu também, de certa forma, já estava preparada Pois, para naturalmente. Exato. e desde então também, depois de sair da Pentagram, trabalhei como contractor e senior designer na Instrument. A Instrument é uma consultora de design e que funciona de maneira diferente, ou seja, cada equipa está focada e ligada a um cliente específico. E no meu caso, eu estava a trabalhar na equipa que se focava nos projetos para a Google. Ok. E então aí também tinha muita componente de campanha e comunicação digital de forma diferente. E neste momento, desde junho, estou a trabalhar com a AKQA, que também é uma agência de comunicação. Ok, ok. E tu sentes que, apesar de tudo, o ritmo de trabalho é mais ou menos idêntico aí nos Estados Unidos, neste caso em Nova Iorque, pouco mais ou menos naqueles sítios onde tu passaste. Sim, 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 sim. Ok, Acaba por ser semelhante. ok. Pronto, obrigada Inês por nos explicares um bocadinho do teu percurso. Nós agora temos aqui uma questão que muitas das pessoas, e muitos deles até se calhar que te têm reconhecido principalmente por causa disto, que é, tu foste reconhecida para participares na Forbes, nas Forbes 30 Under 30. Eu apresentei-te desta forma também. Uhum. Foi algo que mudou a tua forma de encarar o trabalho? Achas que isto mudou alguma coisa ou simplesmente agradeces pelo Sim, sim. reconhecimento? Sim, eu acho que foi. Agradeço muito à Forbes Portugal por me terem dado esta plataforma e acho que foi ótimo pelas pessoas que conheci, porque a Forbes 30 Under 30, no fundo, é uma classe ou uma turma de 30 pessoas de mais diversas áreas e acho que foi muito bom aprender com estes pares de áreas diferentes. Mas acho que mais do que isso tem a ver também com principalmente só nos Estados Unidos, a network depois que existe da Forbes 30 Under 30 aqui nos Estados Unidos, nos diferentes estados. Acho que me deu essa ligação também em termos de networking a outras pessoas aqui nos Estados Unidos. E é uma plataforma que também foi muito boa em termos de reconhecimento e de clientes, mas eu acho que estes prémios só claro que servem para validar às vezes alguns síndromes de impostor que possam existir, mas acho que mais do que isso acabam por ser mais para a visibilidade dos outros, acho que e para aprender também com todas as pessoas que vamos encontrando pelo caminho.
Ok, ok, obrigada Inês. Então, agora falando um bocadinho das diferenças também entre Portugal e os Estados Unidos, aqui mais a puxar um bocadinho pela tua vertente da portuguesa lá fora, como é que foi a tua chegada, Inês? Como é que foi chegares aí a Nova Iorque? Houve algum choque cultural? É assim, nós chegámos numa altura muito particular porque, como ainda era um rescaldo do Covid, a cidade estava muito vazia e então sentíamos que conseguíamos nos movimentar na cidade de uma maneira completamente diferente. E eu, apesar de estar bastante preparada para o tipo de investimento que ia ser feito, em termos de todos os componentes de perceber como é que funcionam os vistos, mas eu sinto que há muita informação que eu fui descobrindo à medida que fui chegando, apesar de falar com muitas pessoas. Por exemplo, todo o aluguer de casa, por exemplo. Um, o sistema dos Estados Unidos para o aluguer de casa é muito particular porque em vez de nós chegamos e podemos dar uma caução de X meses de avanço, que normalmente é como funciona em Portugal, aqui não, além da caução tem que haver uma espécie de um background check dos inquilinos, ou seja, aqui nos Estados Unidos, isto era uma coisa que eu não sabia e fui aprendendo, é muito importante perceber como é que funciona o sistema do credit score, ou seja, no fundo o credit score é através de no fundo o número de segurança social aqui nos Estados Unidos tem muito mais peso do que em Portugal. Com o número de segurança social está ligado aos cartões de crédito, às compras de carros, compras de casa, a nossa saúde financeira é medida pelo nosso credit score. Por isso é que aqui nos Estados Unidos é sempre importante fazer a construção do credit score, um, ou seja, perceber como é que cada inquilino é responsável com os seus gastos no passado e por isso vai ser o credit score no fundo depois as pessoas são rated Sim, sim. entre zero, que é quase impossível, mas pronto, entre 0 a 800 e depois há várias tiers do credit score que seja baixo, médio ou bom e consoante este crédito é que depois são alugadas as casas. Ok. E eu, na minha altura, tive muita sorte porque, como ao vir para os Estados Unidos com o visto estudante, eu não tinha ainda o Social Security Number, por isso não tinha como sequer construir o credit score. Por isso, nestes casos, das duas uma que as pessoas costumam fazer, o mais comum é arranjar um broker, ou seja, alguém um broker para ajudar a encontrar a casa e também alguém que consiga, no fundo, ser o nosso testa de ferro Ok, para a casa. Pronto, no ok. fundo é. E aí também Mas, funciona com. Não, sim, diz. sim, sim, sim. Não, estava a dizer que no meu caso não precisei de recorrer a nenhum desses serviços, um, porque com os nossos senhorios conseguimos, como nós tínhamos a empresa aberta em Portugal, mostrar os lucros dos anos anteriores da empresa, Ótimo, ter acesso ótimo. dessa forma. Mas pronto, mas isto é mesmo muito, muito raro, porque já tive alguns casos de amigos que até tentaram pagar 6 7 rendas em avanço e mesmo assim não. Não conseguiram. Sem análise do credit score, muitas das vezes é difícil conseguir o aluguer de uma primeira casa. Ok, ok. Pois, porque eles analisam basicamente o passado financeiro dessas pessoas, não é? No fundo. Exatamente. Sim, sim. Ok. E também tem que passar pelo que nós também vemos nos filmes e nas séries, as pessoas passam por entrevistas também, de certa forma. Isso também aconteceu contigo, Inês? Sim, sim, nós fizemos várias visitas e muitas das visitas eram sempre, raramente eram com senhorios, muitas das vezes é com estes brokers que eu mencionei no início, que no fundo são agentes imobiliários mas para arrendamento. Ok. E temos essa entrevista primeiro com o agente e depois de segunda vez com o senhorio, mas no nosso caso também novamente fomos sortudos porque o nosso senhorio tinha um anúncio direto, então conseguimos fazer logo o contacto com eles, o que acaba por ser sempre mais vantajoso ter o contacto direto com o senhorio, porque evitamos ter o FII dos agentes imobiliários, que depois têm que ser pagos também por quem está a arrendar.
Ok, ok, Inês. Pois, acredito que isto tenha sido logo o primeiro choque, porque uma das coisas que nós procuramos Exato. sempre é a casa e o trabalho. Então, nós por acaso íamos perguntar-te aqui como é que foi o processo de encontrar casa e trabalho. Casa acabaste por nós já nos dizer. E o trabalho, por aí, tiveste ajuda ou foi feito por tua conta? Como é que funcionou? Sim, também foi por minha conta, ou seja, no final do. Eu vim inicialmente com o visto F1, que é o visto de estudante, e tenho sorte porque, como o programa de mestrado que eu fiz é considerado STEM, ou seja, entrei na parte de Science, Technology, Economics and Management, e então eu consegui candidatar-me para uma extensão do visto de estudante dos 2 anos e ter uma extensão do OPT. O OPT é aquilo que se chama o tempo de extensão de visto além do visto de estudante. E o normal dos cursos de mestrado e licenciatura é darem só 1 ano de OPT e durante esse ano as pessoas já podem trabalhar ainda sobre a sponsorship da universidade em que estudaram, mas com este regime do STEM OPT, eu consegui uma extensão de 3 anos em vez de 1 ano. E então era logo um curso que também o investimento acabava por pay off muito mais facilmente, porque conseguiria logo garantir os primeiros 5 anos sempre com este visto e não me ter que preocupar com extensões de visto à partida. E então foi assim, eu assim que terminei o curso, comecei a fazer alguns contactos e lá está, como ensinaste no início, eu já tenho alguma experiência também de speaking engagements e talks, e na altura estava a fazer uma talk na Cooper Union aqui em Nova York, e foi lá um dos palestrantes, foi o meu chefe na altura na Pentagram, e depois convidou-me para integrar aquele primeiro cargo, e que foi sem dúvida uma charneira, porque por um lado eu, apesar de estar a finalizar um curso, já tinha muitos anos de experiência enquanto designer, por isso foi ótimo ter logo ter este trabalho aqui logo enquanto sénior e não enquanto estagiário, que foi o que acontece Certo. com a maior parte das pessoas. E, muitas das vezes é difícil esta transição do mercado europeu e vindo quando se acaba um curso aqui e conseguir logo uma posição mais sénior e não ter que passar novamente por outras etapas E voltar atrás, não é? Exatamente, sim. Exato. Ok, Inês. Então, e relativamente aqui aos custos, que é sempre uma parte que causa bastante curiosidade, nós sabemos que muitas coisas aqui são diferentes, e principalmente em Nova Iorque há uma curiosidade muito grande, e as pessoas dizem que é o sonho americano, mas também as pessoas trabalham muito vivem para trabalhar, no fundo, é o que nós ouvimos dizer. Pronto. E como é que tu podes resumir-nos assim, relativamente ao custo de vida em Nova Iorque? Eu acho que o custo de vida é completamente diferente, mas neste momento, e com muitos testemunhos que eu ouço com amigos e família que moram em Portugal, um, é muito mais fácil conseguir aqui, não é que seja fácil, mas é mais fácil do que em Portugal conseguir um salário e um cargo mais alto, e que depois, apesar da, por exemplo, a renda, acaba por ser a fatia maior dos gastos mensais, mas acabam por estar mais em linha com o tipo com os valores de ordenado que são praticados aqui nos Estados Unidos. Em termos do tipo de gastos, como o supermercado, por exemplo, ou transportes. Os transportes é interessante porque eu acho que neste momento até é o sentido inverso. Claro que depende sempre muito do bairro em que se compra ou do tipo de cadeia de supermercados a que se acede, mas no Trader Joe's, por exemplo, que é uma das cadeias mais Bastante acessíveis em Nova conhecidas, York, exato. exato, as compras no Trader Joe's, o valor dos produtos, neste momento, está muito parecido ao valor de um Pingo Doce ou de um Continente. O que é muito preocupante para quem mora em Portugal e lá está, não tem. Depois os ordenados não têm nada a ver. Ou seja, neste momento, eu sinto que, e até quando fui agora uma vez em Portugal, que os custos de supermercado e etc. estão muito, muito altos. Estão quase igual ao que eu pago aqui. Ok, ok, pois isso é um bom exemplo. E relativamente aos transportes, como também estiveste em Lisboa, tu consegues nos comparar?
o que é que tu achas? Que é mais caro em Lisboa? Achas que é idêntico? Ou que pelo menos compensa essa Sim, diferença? sim. No fundo, neste momento acaba por ser idêntico, Ok, pois sinceramente. acredito. Ok, É. ok, mas pois tu também já tens experiência suficiente para nos poderes dizer. Então, e se alguém estiver a pensar em emigrar para os Estados Unidos, porque nós também atuamos aqui bastante nesta vertente de preparar as pessoas para a imigração, não é? Se alguém estiver a pensar, que conselhos práticos é que tu poderias dar? Já nos deste aqui alguns, principalmente da procura de casa e de trabalho, mas relativamente, eu não sei se existe algum tipo de apoio ou regalias, mas relativamente aqui a iniciar a vida no país, quais é que são aqui os conselhos mais práticos? Eu acho que é sempre estar preparados para se fazerem sempre um percurso muito independente. Eu acho que lá está, nunca acabou por não ter nenhuma. Era muito pesquisa auto-iniciada, compreender como é que funcionava. Mas eu sinto que às vezes, quando falo com algumas pessoas que estão em Portugal e que gostariam de vir para os Estados Unidos, sinto que às vezes as pessoas acham que é mais fácil do que realmente é. Ou seja, Pois. eu acho que às vezes as pessoas perguntam mesmo a componente de vistos, por exemplo. Muitas pessoas perguntam-me, ok, se eu, por exemplo, se eu for, vou para os Estados Unidos e vou à procura de trabalho, começo por um visto turista, depois mudo, não é assim que funciona. E é muito difícil, ou seja, todos os casos, especialmente de portugueses que eu conheço aqui da comunidade, o mais frequente que eu vejo em termos de vistos de entrada nos Estados Unidos é o visto F1, como que eu já mencionei anteriormente, que é o visto de estudante. Depois temos os casos do J1, que é um visto que permite vir para trabalhar nos Estados Unidos, mas para o qual as pessoas têm que se candidatar já com um empregador em mente. Ou seja, Ok. é um visto que funciona para um ano ou até 14 meses, mas que está sempre vinculado a este mesmo empregador para o qual veio para os Estados Unidos. Ok. Depois, as outras formas mais frequentes é o visto que permite transitar para pessoas que já trabalham em multinacionais com sede nos Estados Unidos, que também não é fácil, mas existe essa possibilidade de, consoante o cargo da pessoa e a necessidade da empresa, pedir esta permuta para a sede dos Estados Unidos. E, por fim, o caso também mais comum é muitas pessoas que através do casamento também, green cards, através de porque se contraíram um matrimónio Certo. com americanos. Americanos. Ok, ok. E depois já têm direito a ficar por aí, certo? Ter direito, lá está, é isso. Eu acho que é sempre essa coisa, que é, as pessoas acham que tudo isto é sempre uma possibilidade, mas que depois dá muito trabalho a conquistar. Ah, ok. Ou seja, mesmo um português casando com um americano ou uma americana, um, Não não é só é, casar. não é exatamente, não é garantido. Depois há todo um processo que demora, pode demorar 1 até 2 anos para concretizar essa mudança do green card, ou seja, e depois isto lá está, depois envolve também muitos custos de advogados, compreender depois como é que funcionam os processos, formulários, etc. Ou seja, há muita burocracia envolvida que eu acho que é importante, ou seja, eu acho que todas as pessoas que queiram fazer essa mudança, acho que o devem fazer, mas sempre cientes que não é um processo fácil, não é um processo para nem toda a gente também tem A vontade sequer de essa passar por energia, a isso. vontade certa para passar por Exato. todas essas fases. E depois também compreender se é uma decisão que é uma experiência que querem fazer por alguns anos. Acho que é sempre importante, mesmo quando depois de conseguirem passar essa primeira barreira e fazer esta primeira etapa de ir para os Estados Unidos, perceber como é que conseguem dar continuidade e ficar cá mais tempo, se for esse o intuito, o objetivo também. E Ok. perceber logo desde o início e com muita antecedência perceberem como é que conseguem dar continuidade, que tipo de vistos, e ter logo um aconselhamento com o advogado também, perceber que tipo de vistos é que eu me posso candidatar a seguir, como é que consigo fazer esta transição assim que o meu visto acabar. Eu nesse caso também aconselho mais ou menos o ideal 1 ano antes do visto que tem em vigor terminar, perceberem com um advogado de imigração
qual seria o processo e quais seriam as opções para dar a continuidade aqui nos Estados Unidos. E acho que, principalmente no contexto atual político em que vivemos, é muito importante conseguir ter sempre uma estratégia a longo prazo bem delineada. Eu acho que lá está, mudar para os Estados Unidos é uma coisa, como é óbvio, do que mudar para qualquer outro país europeu, Da Europa. porque a porta de entrada é completamente diferente, os custos e o investimento também. Por isso eu acho que é importante ter esta ideia do big picture, se cada pessoa está preparada também para estar sempre nessa hustle contínua de burocracias, eu acho que para mim como é óbvio, uma experiência com um saldo positivo, mas porque eu estava mentalizada para esse tipo de dificuldades, mas lá está, apesar de ninguém me ter dado um guia prático, foi tudo muita pesquisa online, mesmo esta componente lá está, eu início mencionei que o credit score ao início, como é óbvio, não tinha construído, mas também outra dica que eu daria era, ao estarem aqui nos Estados Unidos, assim que conseguirem começar a trabalhar e ter acesso ao número de segurança social, eu aconselhava mesmo compreenderem como é que funciona a construção do credit score e começarem a fazer todos os passos necessários, porque pode não ser algo que vos faça sentido ao começo, mas lá está, como um dos critérios do credit score para ter pontuação mais alta é também o histórico do crédito, e quanto mais tempo, melhor. É preferível começar logo. Eu sei que nós também é uma cultura portuguesa, infelizmente não se fala muito de dinheiro, não se fala muito de. Literacia financeira não é o que nós Exato. queremos. E têm muito medo daquilo que é, porque basicamente a construção do credit score é feita pelo uso de cartões de créditos. Muito simplesmente é assim. E eu sei que em Portugal também há muito este receio, mas lá está, falamos do uso responsável do De um cartão de crédito. cartão de crédito. Ok. Ou seja, no fundo é compreender como começar com um cartão de crédito entry level que nos consegue, que não tem custos anuais e que é só para, vou dar aqui um exemplo, uma pessoa que tenha uma subscrição da Netflix ou do Spotify ou um gasto recorrente mensal que seja muito pouco, que seja 3 euros, 5 euros, o que for, pode pôr logo automaticamente neste cartão e ao fim de X tempo já consegue ir para um cartão mais alto e depois assim vai conseguindo construir esse credit score até chegar entre os 700 e os 800, que é o ideal. Isto parece um jogo, porque quanto mais as pessoas forem subindo, Exato. melhores casas podem conseguir, ou melhores condições de Pois, rendimento. exato. Essa é um bocadinho a verdade cruel no meio disto tudo, porque aqui às vezes muitas das situações parecem um bocadinho um episódio do Black Mirror, a tentar sempre. E mesmo este projeto, eu, por exemplo, neste momento estou num processo de novo visto também, e isto é também um exemplo que é, especialmente nas áreas artísticas, há muito a candidatura a vistos O1 ou visto EB1A, que é um tipo de green card, e nestes casos há muito trabalho pessoal que tem que ser feito em termos de visibilidade e reconhecimento aqui nos Estados Unidos. Ou seja, isso era uma das dicas que eu também daria a pessoas que se mudassem, era se conseguirem também começar a criar as vossas relações públicas em termos de artigos publicados, todo o PR. Isso depois vai-vos ajudar muito a submeter uma candidatura para um visto mais à frente. Ok, certo. Mas tu falas também em nível de currículos, Inês, aqui quando. Sim, mas é que este tipo de vistos não é só o currículo, mas é também, nos Estados Unidos, há muito valorizado o tipo de visibilidade que cada indivíduo pode ter. Ou seja, como é que se mexe na sua comunidade, dentro do seu setor específico, como é que faz, no fundo, como é que cada pessoa vai além daquilo que é pedido pelo trabalho do dia a dia. Que bom está. Ok. Ok, Inês. Então, já foram bastantes boas dicas. Portanto, o que é que. E nós notamos, pelo menos eu já percebi que tu gostas de estar aí, não é? Por isso é que já estás há 5 anos. O que é que tu mais gostas de viver aí e o que é que tu sentes mais falta em Portugal? Acho que vou começar, se calhar, pelo aquilo que eu sinto mais falta. Força. Sem dúvida, especialmente depois de ter passado
este verão, ter passado o verão todo quase aqui nos Estados Unidos, é sem dúvida, além da família, as praias, o tempo, a comida, as pessoas. Acho que Portugal tem muito a oferecer naquilo que é o plano da qualidade de vida. Em termos daquilo que eu mais gosto de viver aqui, acho que tem essencialmente a ver por pertencer a uma área criativa. Eu sinto que todas as semanas há sempre estímulos visuais e intelectuais, ou seja, tenho sempre, num dia, se for preciso, tenho 4 ou 5 eventos que quero ir e nem consigo ir a todos. Há sempre um Coisas a estímulo acontecer. cultural muito grande e sinto também que aqui acho que cresci muito enquanto ser humano em termos de toda a componente de diversidade cultural, de ter muitos amigos que são. Claro que também há aqui uma grande comunidade portuguesa, mas não tão grande como em New Jersey, por exemplo. Mas eu sinto que aqui, tendo amigos que passaram que vêm de contextos socioeconómicos diferentes, de experiências de vida completamente diferentes, sinto que me fizeram crescer muito enquanto pessoa, porque no fundo tira um pouco de cada pessoa e faz-me crescer cada vez mais e ser também mais empática para realidades que são diferentes da minha. Ok, ok. Bem, Inês, obrigada. E então, pois acabaste por nos responder aos dois, porque realmente a cidade em si já deve ser bastante interessante, mas o facto também de estares sempre rodeada de arte, no fundo, também de certeza que acredito que é um estímulo bastante diferente. Mas é engraçado porque um dos mitos que eu queria também aqui desconstruir era aquele que nos filmes, etc., que temos é sempre que um deles é que Nova Iorque nunca dorme, que é mentira. É muito difícil às vezes arranjar aqui, ir jantar a um sítio depois das 10 ou fazer alguma, mesmo planos com amigos à noite. A noite aqui acaba muito mais cedo. É muito. Curioso. Começa às 7 e à meia-noite já está a Pois aqui terminar. em Portugal não é bem igual. Exato, essa mais para aqui, falando mais para temas mais jovens. E outra questão é também outro mito das séries é que aqui temos sempre os grupos de amigos são sempre muito fortes e acompanham-nos, etc. E aqui acho que é um dos maiores desafios na criação de relações pessoais, tem a ver com o facto de, apesar de as pessoas serem abertas e arranjarmos, as amizades são feitas com alguma facilidade, depois, lá está, como existe muita burocracia, com vistos, etc., muitos dos nossos grandes amigos que vamos fazendo aqui têm que, em algum momento, regressar a casa por não conseguirem renovar vistos, por vários fatores, e então é sempre uma luta em termos de relações de amizade, porque estamos sempre a plantar novas sementes, porque é difícil às vezes manter. É uma cidade que as pessoas não ficam muito tempo, em muitos anos, de forma geral. Olha, obrigada por desmistificares um bocadinho esta ideia, Inês, porque realmente é preciso ter estufo para não saber, no fundo, o que é que vai acontecer a seguir. Porque acho Claro. que isto é um bocadinho o que mexe também connosco, não é? Nós não sabemos até quando é que poderíamos ficar em Nova Iorque, neste caso. Sim. Portanto, acho que é bastante desafiante. Então, e tu tiveste algum momento, já nos contaste aqui várias, mas tiveste aqui algum momento em que ficaste surpreendida com algo típico, agora a nível de curiosidades do país, do género multas ou alguns, como já soube falar bastante nas tips, as gorjetas, e pronto, e agora falaste-nos também dos horários, mas tens assim alguma coisa que te tenha acontecido, alguma história engraçada? Sim, acho que as gorjetas, apesar de já estar À espera. preparada, já estar à espera, acho que é algo que ao início me fez alguma confusão, mas depois de compreender como é que também funciona o regime dos ordenados para todas as pessoas que trabalham em serviços e que depende do sistema das gorjetas, é algo que depois também de uma forma empática tentamos compreender que também faz parte da remuneração e então faz todo o sentido. A mim até me faz mais confusão agora ter regressado a Portugal e haver esse regime de tips quando em Portugal não funciona da mesma. Pois A não. remuneração não é da mesma forma, por isso o sistema é completamente diferente. Mas sim, mesmo no supermercado, a taxa, os preços que vemos, ainda falta a taxa.
não está. Também é assim no supermercado. Sim, sim, sim. Não, ou seja, não há a parte das tips, mas há a parte do IVA, vá, o equivalente ao Exato. nosso IVA, E não se vê. que lá está, às vezes a falta de transparência. Eu acho que aqui é preciso estar sempre muito saber como é que as coisas funcionam, saber serpentear todas estas barreiras e os sistemas para os conseguir para conseguir viver com eles de forma mais equilibrada também. Pois, senão ninguém nos vai parar, provavelmente, para explicar e ajudar, a não Sim, ser não, que. isto aqui é sempre assim, há sempre os smoking mirrors, nós estamos, tudo isto ninguém nos explica, é Exato. living and learning, no fundo. Ok, ok, isto é um desafio. É. Então, pronto, mais do que qualquer, nós entrevistamos várias pessoas que vão para a Europa, não é? Mas mais do que qualquer outro país, acredito que também seja uma coisa bastante diferente. Então, relativamente à comida portuguesa, consegues encontrar com facilidade? Tu falaste que havia uma comunidade portuguesa até bastante grande, não tão grande como se calhar noutras cidades como New Jersey, mas comida portuguesa, o que é que tu nos podes dizer? E malta portuguesa por aí? Eu acho que em termos de comida portuguesa há um, há um restaurante no East Village que se chama Leitão, que é um dos restaurantes assim mais centrais portugueses que existe aqui em Manhattan, mas de resto, para ir a comer, ter acesso à comida portuguesa também de uma forma a preços mais acessíveis, é sempre melhor fazer uma visita a New Jersey, diria, porque tem Seabras, a Marisqueira, etc. É muito mais fácil ter acesso dessa forma. Eu acho que, lá está, em Nova Iorque, quando é para comer comida portuguesa, eu costumo dizer que acho que prefiro às vezes ir, até pelos valores e tudo mais, ir à minha casa e fazer eu. Oh, não é E mau. acaba por ser às vezes mais fácil. Ok, ok, Inês. E então, relativamente a viver por aí, já estás aí há algum tempo, eu sei que isto é um bocadinho imprevisível, mas tu vais a viver nos Estados Unidos a longo prazo ou há plano para regressares a Portugal um dia? É assim, eu acho que, pelos motivos que também já disse ao início da qualidade de vida em Portugal, a ideia seria sempre regressar, mas nunca para já. E em termos de visto também estamos no processo de fazer tudo o que conseguimos para conseguir chegar ao green card e ter uma permanência maior. Mas lá está, com o contexto político atual e com todas as questões que se advêm também da nova revolução Claro. tecnológica com a inteligência artificial e tudo mais, eu sinto que o ideal a longo prazo seria ter um sistema que me permitisse viver 6 meses aqui e 6 meses em Portugal, no fundo. Isso é excelente. Esse green card, desculpa interromper-te, mas eu Sim, agora surgiu-me aqui esta dúvida. O green card significa que tu já podes ficar para sempre, entre aspas, ou como é que funciona? sim, pronto, tudo é sempre entre aspas, Ah, eh, ok. com o sistema do Green Card já é mais estável a permanência nos Estados Unidos. Ok, ok. Já é completamente diferente e já não temos que fazer, como eu disse anteriormente, por exemplo, o visto O1 ou o visto F, ou mesmo o H1B, implicam renovações por períodos de 1 ano ou de 3 em 3 anos, e o Green Card já permite uma permanência diferente e é um cartão que depois vem com a validade de 7 ou 10 anos, se não estou em erro. Ok. E então já é mesmo a interação na fronteira é muito mais fluida. Ok, ok. Obrigada por explicar já. E já agora, pronto, mesmo para quem está a ver-nos que possa Sim, pensar ter uma experiência lá fora, ou até quem está numa mesma fase que tu, porque nós temos alguns até sim. clientes já que estão nos Estados Unidos, pronto, é sempre bom receber esta informação. E tu própria explicaste que o melhor é sempre pesquisar, muita pesquisa aí provavelmente tem que ser aprofundada. Sim. Portanto, as dicas da E Inês lá está, ficam. o aconselhamento sempre de um advogado de imigração. Eu acho que é Ok. essencial. E encontrar lá está, o custo também destes processos não é fácil e é mesmo muito moroso. São processos que, em termos de todas as provas que nós temos que apresentar, podem ficar calhamaços de 500 páginas facilmente. E depois, em termos de custos, são processos que podem ir dos 10 aos 20 mil euros. Por isso, também lá está, é sempre um investimento a pensar
de forma muito ponderada e com o aconselhamento certo. E Claro. perceber também como é que muitos advogados têm também slots de consultation, ou seja, podemos pagar só uma consultoria de meia hora para fazer uma análise estratégica do nosso caso e depois, a partir daí, também perceber se o advogado é certo para nós. Eu acho que é engraçado que aqui eu percebi que os advogados também acabam por ser um bocadinho como o que se costuma dizer com os terapeutas. Acho que temos que encontrar aquele advogado Tem que que se identificar. se identifica connosco, porque como vai ser um processo de muitos meses e muito moroso, e nós também queremos que esta relação seja duradoura, temos que compreender se é um advogado que está ali só para receber o dinheiro e para submeter os documentos, mas sem dar este aconselhamento jurídico, ou se é alguém que nos vai mesmo ajudar com todos os processos, com cartas de recomendação, com recolha de provas e depois com a submissão. Pois o processo é bastante complexo e moroso, como dizias, portanto isto é mesmo para quem tem vontade e muita vontade de viver por aí. Ok. Então, Inês, nós também, entretanto, temos que terminar. O que é que eu te queria pedir? Mais uma questão. Nós temos ainda mais duas. Uma delas é, se tivesses que descrever a tua imigração, neste momento, a tua jornada, em 3 palavras, quais é que seriam? Uh, eu acho que seria resiliência, aventura e. E no fundo a palavra acreditar, diria. Acho que é preciso Ok. sempre. A visão do futuro é sempre muito importante porque é uma cidade que é muito fácil de estarmos sempre a levar com novos problemas, novas questões sempre a resolver. E acho que, enquanto portugueses, nós somos muito bons a passar as dificuldades, mas acho que aqui é preciso sempre termos força para estar sempre a olhar mais à frente e ganhar esta força para ter sempre a visão de futuro. Eu acho que sem a Sem visão compensar, não é? ficarmos desmotivados e queremos voltar para trás. Ok, claro, ok. Pronto, e precisamente com essa frase que tu acabaste de dizer, eu passo para a minha próxima pergunta e última, que é: o que é que tu dirias, que acabaste de dizer de certa forma, mas se alguém que te disser que está na dúvida entre ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora, o que é que tu dirias, Inês? Eu acho que é sempre importante, independentemente do sítio que queiram explorar, eu acho que é essencial, especialmente na sociedade em que vivemos, de ter uma experiência fora de Portugal. E digo isto não só por salários e outras condições que possam ser melhores, mas também pelo aquilo que é o crescimento pessoal. Eu acho que viver noutros contextos, noutras realidades e aprender com outras culturas é uma experiência que hoje em dia, mais do que nunca, faz muita diferença. Mas lá está, acho que mesmo ficando em Portugal, acho que estamos numa altura em que é preciso todos nós termos uma dose maior de empatia e compreendermos como é que também Portugal também está a tornar numa plataforma muito multicultural e como é que nós conseguimos também acho, e sendo isto um balcão da imigração, também ao contrário, perceber como é que os portugueses, as outras culturas que estão a mudar para Portugal, como é que os conseguimos receber e acolher, tal como nós gostaríamos de ser acolhidos nos Estados Unidos, na Europa, onde formos. Okay. E eu acho que às vezes, vendo as notícias de Portugal, deixa-me um bocado triste como é que Portugal, os portugueses, uma comunidade de imigrantes tão grande, é verdade. Um país de imigrantes que às vezes trata tão mal os imigrantes que vão para viver para Portugal. Por isso eu acho que é preciso, aqui no fundo, olhar sempre os dois lados da moeda. Exatamente, exatamente, Inês. Obrigada e assim também nos deixas todos a refletir. Eu agradeço mais uma vez, nós temos que terminar, mas foi um gosto ter-te connosco aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez por teres aceito o convite. Nós vamos fazer esta oferta do Balcão Mais, já tínhamos falado contigo, não tem limite, portanto ficas para sempre com a oferta do Balcão Mais, que te vai dar descontos, acessos a eventos, qualquer assunto que tu precises tratar, lá está. Mesmo se não tiveres a certeza se queres falar ou pagar ao teu advogado internacional. Não, mas fora de brincadeiras, nós também tratamos aqui, temos várias comunicações nesse sentido, mesmo de coisas que mudam em Portugal, coisas que podem ser úteis relativamente a declarações de impostos lá fora, aqui em Portugal, pronto. Todo este tipo de vantagens
vantagens e de atendimento prioritário vai ser teu, tu vais ter acesso a ele, caso precises de alguma coisa. Portanto, Obrigada. resta-me agradecer-te. Obrigada por tu também partilhares a tua história, desta vez enquanto imigrante, connosco. E pronto, e relativamente aos outros, queria só agradecer e para dizer para ficarem atentos a mais episódios. Obrigada mais uma vez e uma boa semana para todos. Obrigada, Inês. Até à próxima. Obrigada, Deus.